Olá, meu nome é Natasha, eu sou do oitavo período em astronomia, já fui bolsista por 2 anos e hoje eu sou voluntária. O trabalho que eu vou apresentar a vocês é sobre minha pesquisa dentro do Laboratório de Análise de Material Espacial, com a minha orientadora Diana Palandrade e co-orientadora Vânia Ruff. O trabalho se chama Análise Elementar de Meteoritos Pirenópolis e Santa Catarina. Os meteoritos são um dos únicos objetos espaciais que podemos realmente analisar em laboratório. Eles ajudam na interpretação de dados de sondas espaciais, ajudam a entender sobre as condições físico-químicas presentes durante a formação do sistema solar, e a gente pode utilizá-los como análogos de outros objetos que não temos acesso direto. Por exemplo, meteoritos metálicos são ótimos análogos de núcleos planetários. Os meteoritos sofreram um processo lento de resfriamento ao longo de bilhões de anos em seus corpos parentais. Aqui temos dois exemplos de meteoritos metálicos, o Santa Catarina, à esquerda, e o Bendegó, o maior meteorito metálico encontrado em solo brasileiro, aqui à direita. O objetivo desse trabalho é fazer uma caracterização elementar e mineralógica completa dos meteoritos Pirenópolis e Santa Catarina com técnicas não destrutivas. Usaremos as técnicas emissão de raio-x induzida por partículas, que vamos chamar de PIXI, e a microscopia eletrônica de varredura, que vamos chamar de MEV. A partir dessa caracterização, esperamos que uma classificação possa ser indicada para que o Pirenópolis, que é um meteorito pouco estudado, seja inserido em um dos grupos de meteoritos metálicos existentes, e também temos como objetivo analisar o meteorito Santa Catarina, um meteorito já classificado de forma que enriqueça a sua literatura. PIXI é uma técnica não destrutiva que se define pela emissão de raios-x característicos dos átomos que compõem a amostra após excitação eletrônica causada pela incidência de partículas carregadas. Então, ela acontece quando partículas carregadas, no nosso caso prótons, com energias na ordem de megaelectronvolts, bombardeiam átomos do alvo. Esse bombardeio leva à ionização e excitação dos átomos, e vacâncias são criadas em suas camadas internas. Como consequência, os elétrons vão decair para preencher essas camadas, gerando a emissão de raio-x característico do átomo em questão. Então, por exemplo, um elétron sai da camada K, deixando uma vacância nela. Esse elétron está em estado excitado e precisa relaxar. Essa relaxação vai acontecer de forma que um elétron de alguma camada decaia para essa, produzindo a linha K e uma letra grega. A linha K significa que o elétron decaiu para preencher a vacância dessa camada, K, e a letra grega indica de onde o elétron saiu. Se o elétron decai da camada L para K, vai produzir uma linha K-alfa, que tem energia que nós já conhecemos. Com esse decaimento, um fóton vai ser emitido com energia que é dada por essa linha K-alfa. Outro exemplo é se um elétron que decai na relaxação for um elétron de energia que saiu da camada M e decaiu para K. Então, ele vai produzir um fóton de energia K-beta. Nesse trabalho, os meteoritos foram bombardeados com prótons de 3 megaelectronvolts. Bom, então, raios-x característicos dos átomos são produzidos nesse processo. Ele permite uma análise química multielementar do meteorito, fornecendo informações sobre a porcentagem média dos diferentes elementos químicos presentes na amostra. Análise de 6 espectros do PIXI do meteorito Pirenópolis e 7 do Santa Catarina foram feitas usando o software GoopXWin. A partir desse programa, nós podemos determinar a composição elementar e a concentração de cada espécie presente no alvo. O MEV tem a vantagem de permitir que pontos, áreas, que chamamos de sites, ou mapas, sejam analisados particularmente por meio de imagens de alta resolução e seus gráficos. O MEV funciona a partir de uma fonte de elétrons de alta energia, mas diferente do PIXI, a amostra é bombardeada por um feixe de elétrons, não de prótons. Elétrons de até 15 kV. Quando o feixe primário atinge a amostra, parte dos elétrons se difunde e constitui um volume de interação. Com a interação do feixe com a amostra, são gerados raios-x característicos, como na imagem à esquerda, e elétrons secundários, como nessa imagem à direita. Eles vão revelar a estrutura elementar do meteorito. O equipamento utilizado foi o microscópio de varredura de feixe duplo do Departamento de Físico-Química dos Materiais do Centro Atômico de Bariloche.
Nesse trabalho, 25 espectros foram utilizados para a caracterização do Pirenópolis e 15 espectros foram utilizados para a caracterização do Santa Catarina. Nesse slide, estamos vendo imagens do Pirenópolis. Perceba como cada cor representa um elemento, de forma que podemos visualizar na própria amostra a interação entre eles. Isso ajuda no reconhecimento dos minerais presentes. Então, pelo que a gente está vendo aqui, já é possível identificar uma matriz de ferro e níquel, regiões de schreibersita, que é um mineral composto por ferro, níquel e fósforo. E, para nossa surpresa, nós achamos grãos de carbono incrustados, que são esses em roxo. Esses pontinhos em roxo são os grãos de carbono. Essa imagem ao lado à direita é um zoom naquele grão maior de carbono. Nesse slide, estamos vendo Santa Catarina e suas imagens obtidas a partir dos raios-x característicos e elétrons secundários. Dessa vez, raios-x característicos à direita e elétrons secundários à esquerda. Já é possível identificar, olhando, uma região de schreibersita e uma matriz de taenita. Podemos analisar com mais detalhes selecionando um corte nessa imagem. Nesse corte que escolhemos daquela região, os espectros de cada elemento contam sobre a sua estrutura. Então, o que a gente pode ver aqui é que, logo mais à esquerda, nós não temos nada de fósforo, nós temos um pouquinho de carbono, bastante ferro e bastante níquel. Depois vai passando esse espaço, nós temos fósforo, o fósforo vai crescendo, a concentração dele vai aumentando. A gente consegue ver também, nesse mesmo tempo, um pouquinho de carbono, um pouquinho mais de carbono, bastante ferro e pouco níquel. E indo mais para a direita desse corte que a gente está vendo, a gente consegue ver bastante fósforo, uma baixa concentração de carbono, uma baixa concentração de ferro e uma grande concentração de níquel. Bom, resultados. Aqui nós temos uma média dos espectros do meteorito Pirenópolis, resultante da técnica PIXI. São picos de fluorescência sobre uma distribuição contínua de fótons, contagens na vertical e energia na horizontal. Pelas análises do PIXI feitas no software GUPXWIN, podemos observar a presença de cada elemento e suas respectivas concentrações de partículas por milhão. Cada elemento tem uma configuração própria de suas camadas eletrônicas, de forma que as energias entre as camadas são características. Esse é um resultado da média dos espectros depois dos ajustes feitos com o programa. A concentração é medida pela soma da área com a eficiência de detecção e seção de choque de fluorescência por impacto dos prótons. Então, aqui nós temos também os resultados, dessa vez, para o Pirenópolis. Temos aqui ferro, níquel, carbono, alumínio, silício, fósforo. E também o resultado da concentração dos elementos dele. Bom, resultados do MEV. Com o MEV, foi possível saber o percentual de cada elemento em percentual atômico ou percentual em peso. Essa tabela do Santa Catarina é a porcentagem dos elementos de todos os mapas juntos. É como uma soma de todo o meteorito. O carbono é superestimado no MEV, e o oxigênio é resultado da oxigenação do meteorito pela ação do intemperismo, aqui na Terra. Então, a segunda coluna mostra a porcentagem dos elementos sem correções, e a terceira coluna mostra a porcentagem dos elementos recalculada sem a presença de carbono e oxigênio. Inclusive para comparação de outras técnicas da literatura que não detectam esses elementos leves. Aqui também nós temos os resultados do Pirenópolis, com a técnica MEV, de novo, com a média total, e depois recalculada sem o carbono, sem o oxigênio. Bom, como conclusão, nós já sabemos que o Pirenópolis é um meteorito metálico com uma matriz de camacita, regiões de schreibersita, presença de carbono incrustados e traços de alumínio e silício.
Santa Catarina tem uma matriz de taenita, regiões de schreibersita também, e a gente conseguiu notar a presença de outros elementos, como carbono e uns tracinhos de alumínio. As análises com as técnicas foram muito eficazes, principalmente complementarmente, dando ótimos resultados quantitativos e qualitativos. E como perspectivas futuras, nós queremos procurar o germânio, o galho, o irídio e o ouro, que são muito importantes para a caracterização completa do meteorito, principalmente dos meteoritos metálicos. A gente quer comparar com outras técnicas feitas por outros membros do grupo, como a microsonda. E, afinal, a gente quer escrever um manuscrito com um resultado sobre essa análise elementar do Santa Catarina e do Pirenópolis com o PIXE e MEB. Então, muito obrigada. Queria agradecer a todos os colaboradores desse projeto e agradecer a CNPq pela bolsa. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição.